Próximo fato é o 11º, né, produção? É isso. 11º fato é sobre a minha bandeira preferida. Minha bandeira nacional preferida. Vocês que gostam de outras bandeiras, principalmente vocês que gostam da bandeira do Brasil, que consideram ela mais bonita. Eu também acho a bandeira do Brasil muito bonita. Mas desculpa aí, negada. Vocês podem até me espinafrar, talvez, até como diria o Igor Barros. Mas minha bandeira favorita é essa aqui. A bandeira do Reino Unido. É porque eu acho ela muito legal, muito bonita e até muito criativa. Pois segundo alguns é uma mistura entre as bandeiras da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda do Norte. No caso da Inglaterra, a cruz de São Jorge, que aliás é meu santo protetor por signo de Áries. Que o meu signo é Áries, pra quem não sabe. Sou de 26 de março. A da Escócia é com a cruz de São Jorge. No caso a cruz de... Não, tô brincando. Brincando. Gente, eu me confundi. A cruz de São Jorge na verdade é assim, que é a da Inglaterra. A da Escócia era de Santo André, que é assim. E da Irlanda do Norte, no caso, também é uma coisa assim, mas é a cruz de São Patrício. Como se fosse com as cores... Com as cores, né? Com as cores da bandeira da Inglaterra. A detalhe, o país de Gales também faz parte do Reino Unido, mas nenhuma coisa envolvendo o país, a bandeira do país, está na bandeira do Reino Unido. Uma coisa interessante que eu preciso ressaltar para vocês. Só a Irlanda do Norte não tem bandeira oficial. Acreditem. Essa bandeira aqui que vos diz já não é utilizada desde este ano que está aparecendo aí na tela, que eu não me lembro qual é agora. Hoje em dia o país usa a bandeira do Reino Unido, que é justamente essa aqui, que é a que eu acho a mais bonita para mim. O 12º fato são os meus times de coração. Para que times eu torço? Para quem não sabe, os meus times de coração são o Fortaleza e o Vasco da Gama. Os dois eu torço desde um tempo, por influência de meu padrinho, pois quando ele ainda estava vivo, infelizmente ele faleceu em 2009, ele torcia para esses times. Tanto é que as primeiras camisas do Fortaleza e uma que ele tinha, e a única camisa do Vasco da Gama que ele tinha, tudo foi herdado para mim. E até hoje eu tenho essas camisas. 13º fato são algumas curiosidades de brinquedos que eu já tive. Eu tive vários brinquedos, muito legais. Apesar de que os brinquedos que eu mais gostava eram aqueles de carrinhos, sabe? Pois é, dos carrinhos, esse brinquedo de carrinhos, um dos que eu mais gostei são como exemplo dois. Um ônibus de madeira que meu pai trouxe uma vez, que uma mini baratinha, mas não ligue. Um dos brinquedos era um ônibus de madeira, como eu estava dizendo, que meu pai trouxe uma vez, não me lembro que ano foi, mas quando ele ainda era criança, no qual esse ônibus era amarelo, sendo que como se fosse uma mini representação de uma versão amarela dos ônibus de Fortaleza. Aqueles que tinham, por exemplo, aquelas setinhas de logomarca e tal, que é diferente daqueles que tem lá ônibus com ar-condicionado. Como se fosse esses ônibus que estão aparecendo aí na tela, aí, para ser mais exato. Falando em ônibus, a última vez que eu andei de ônibus na minha vida, por enquanto, foi em 2019, justamente, no ano passado, se não me falha a memória. Ou foi nesse ano, por aí, na qual os meus colegas de colégio e eu, alguns dos meus colegas no caso, os professores do meu colégio, fomos visitar o Museu do Ceará, que fica lá no centro da cidade. Lugar onde eu não ia, no caso, há anos. Até hoje, um dia eu quero voltar para lá, para dar uma visitinha. Essa última vez, por enquanto,
Eu só não me lembro qual ano foi, se foi nesse ou foi no ano passado. Pois bem, fomos uma vez pro Museu do Ceará, só por visita, para conhecer um pouquinho da história do nosso estado. Onde lá vimos várias coisas, tipo potes de argila, a estátua lá, digamos assim, estátua não, digamos, o corpo do bode ioiô, que é bem tradicional aqui no Ceará. Diz até uma lenda curiosa que diz que ele já foi até vereador, para vocês terem uma ideia, quando ele estava vivo. Que ele era muito popular onde ele passava. Ele tinha esse nome, bode ioiô, porque ia e voltava de um canto aí. Uma coisa assim. Evidente, como ele era um animal, ele não podia ser vereador. Aí inventaram essa. Até hoje a pele dele, o corpo dele está exposta lá, porém sem o rabo. Pois uns tempos pra cá o rabo dele foi roubado. Ninguém sabe como aconteceu, pois é uma história muito estranha. Como é que o cara, pra tirar o rabo do bode ioiô, atravessou uma espécie de proteção que lá tinha, pra proteger a imagem, pra não danificá-la, pra não mexê-la. Verdade. Essa história só acontece aqui no Ceará. Só se estiver errado. Mas ok. Outro brinquedo que eu ia citar era um brinquedo que era uma reprodução do Palio. No caso, uma outra versão do Palio, cujo nome não me lembro. Tinha um brinquedo que era uma reprodução do Palio da Fiat. Ah, Palio Sporting, isso. Palio Sporting. Palio Sporting, no caso. Que é esse Palio aí que está aparecendo na tela. Teve um brinquedo assim. No caso, o que eu ganhei era de cor preta, mas sem problemas. Que a Patrícia e o Júnior me deram, Patrícia e minha irmã, no caso. Eles me deram de presente aquele brinquedo. E eu tão feliz com isso, eu disse que eu não gostei. Eu adorei. Porque eu gostava muito do Palio, de vez em quando até brincava. Eu queria muito ter esse brinquedo novamente. Um dos brinquedos que eu mais gostava era esse Palio. Eu ainda tenho outros carrinhos, como esses aqui que estão aparecendo na tela. Ainda tem esse helicóptero, esse trem-bala aqui, apesar de que pelo menos o trem-bala é um dos mais antigos. Os outros eu ganhei de um tempo ainda. E vários outros. Mas os que mais me marcaram foram aqueles. Um ônibus de madeira representando o ônibus de Fortaleza amarelo. E aquele Palio Sporting de brinquedo. 14º fato, que é o penúltimo fato, é sobre as minhas matérias favoritas de escola. As minhas matérias favoritas originalmente são Geografia, História, Filosofia e Artes. Apesar de que essas duas últimas aí só tô começando a gostar desde o 6º ano. Outra que eu já tô começando a gostar é português. Porém, só tô começando a gostar de português só recentemente, por causa de alguns conteúdos. O que estudamos nessa semana foram regência verbal e regência nominal. Como eu estou no 9º ano, né, já é um conteúdos mais avançados. Mas só recentemente que eu estou começando a gostar de português. E outra matéria que eu também gosto é espanhol. É um dos idiomas que eu estou mais aprendendo. E até digo até que eu prefiro até espanhol que inglês. E é bem verdade isso. Mas tudo bem. Estou mais fluente em espanhol que em inglês, por isso. Mas essas são minhas matérias favoritas. As outras eu não considero favoritas, mas eu gosto também. Sem problemas. 15º fato é sobre horários políticos. Já falando um pouquinho de política. Um dos horários eleitorais que eu mais lembro de ter visto, possivelmente foram das eleições para prefeito de Fortaleza 2008.
quando, no caso, a prefeita era Luiziane Lins, ela estava concorrendo à reeleição. Eu me lembro pouquíssimo daquela vez. Se é que eu tivesse visto aí, devo ter visto aquele horário eleitoral, mas eu me lembro pouquíssimo. Eu só fui ver algumas propagandas, os horários eleitorais da Luiziane só no YouTube, um tempo depois. Mas eu tenho pouquíssimas lembranças daquele horário eleitoral. Eu só lembro mais era daquele da Luiziane. Não lembro de nenhum da época de vereador. Tudo bem, eu sou de 2005, mas eu não vi o de 2006. Mas ok. Naquele tempo eu era acostumado a mais ver os DVDs da Xuxa, que eu gostava até também, né? Eram muito bons. Que televisão mesmo. Pois televisão mesmo, como eu gostaria, só fui começar a assistir televisão como eu gostaria mesmo entre meados de 2008. Meados iniciais de 2008. 2008, fim de 2007, por aí. Outros horários eleitorais que eu me lembro também são do governo do estado em 2010, onde eu me lembro também vagamente. Porém, os que eu vejo no YouTube são mais aqueles da época do Cid Gomes, que eu vejo no YouTube. Agora, horário eleitoral mesmo, pessoalmente, eu não lembro 100%, eu só lembro vagamente. Mas não era muita coisa não. As minhas lembranças profundas mesmo de horário eleitoral são só a partir de 2002. 2002 o que, rapaz? 2012, perdão. Que era para prefeito de Fortaleza novamente, onde o Roberto Cláudio ganharia. Onde eu lembro de ter visto também os horários eleitorais, mais do Roberto Cláudio do que o dos outros. Mas me lembro também de ter visto dos outros candidatos. E principalmente dos horários eleitorais a vereador. Porém, os horários eleitorais para vereador, me lembro mais da candidatura do Roberto Cláudio, da coligação do Roberto Cláudio. Que era o PSB, o PMDB e uma série de partidos aí, cujos nomes me escapam nesse momento. Se alguém aí tiver esses horários eleitorais, me avise que é para poder recordar, por favor. Fazer que nem alguns aí. Fato 16 vai ser o último, é um fato bônus, que é um fato interessante. Minha mãe uma vez disse que meu pai... Pra quem não sabe, o meu pai é pintor de carros. Uma vez ele já chegou a pintar um carro normal, porém, segundo o papai, esse carro era de um comentarista de televisão, Tom Barros. Sim, eu não estou mentindo. Uma vez meu pai ou minha mãe já chegou a dizer isso. E o papai até falou de mim pro Tom Barros. Tom Barros, aquele comentarista lá da TV Diário, que também já apresentou o Debate Bola. Papai uma vez já me disse isso. Não é mentira, tô confirmando aqui. Contou uma vez sobre mim. E se o Tom Barros estiver me vendo, quem sabe um dia a gente possa se encontrar aí. Imagina se eu tivesse com o pai naquele dia. Aí poder se encontrar com o Tom Barros pessoalmente era uma felicidade para mim. E no mais, esses foram os 16 fatos. No caso, são 15, mas 16 fatos bônus. Vocês viram até que o vídeo estava meio dividido. Pois eu tive que dividir em 3 partes para não ficar muito longo. No mais é isso, muito obrigado. Deixe seu like, se inscreva-se, ative o sininho para novas notificações, comente. E é isso aí, voltamos em breve com mais um vídeo. Tchau, Brasil!